Play. E quem chega agora ao vivo conosco é o ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, colunista do jornal Gente, que hoje não está aqui no estúdio. Ministro, bom dia. Quero saber de onde o senhor fala nesse dia 23 de dezembro. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia aqui aos queridos internautas da nossa Rede Bandeirantes. Eu estou no sertão das Alagoas, aqui na Viçosa, perto de Pindoba, Mar Vermelho, Quebrangouro, Palmeira dos Índios. Estou aqui no sertão alagoano. E dê um sol para cada um aí, ministro? Aqui é o que tem. Meu Deus. Ministro, eu acho que hoje é um daqueles dias em que a gente não conseguiria fazer o jornal Gente se fosse proibido falar a sigla STF, porque tudo está passando pelo STF, não só no noticiário, mas pelo país, não é? Queria ouvi-lo num primeiro momento sobre esse caso que envolve o ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele, o escritório de advocacia e o Banco Master. Foi o assunto com o qual eu abri hoje o jornal Gente, e essas revelações que têm surgido com cada vez mais frequência. A primeira do contrato milionário do escritório da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master, e agora outra revelação não desmentida pelo ministro de que ele teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por pelo menos 4 vezes para discutir o caso Banco Master. Qual é a sua avaliação a respeito desse momento, ministro? Thaís, você imagine se esse episódio envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro que tem como responsabilidade, como uma de suas atribuições, julgar exatamente um processo envolvendo esse banco, e que tem como advogado com honorários muito elevados, né, a esposa do ministro. Você imagine se esse episódio envolvesse um deputado federal, um governador, um senador, um político. Vamos supor que fosse um político, um prefeito, um deputado. Provavelmente o próprio Supremo já estaria com a cassação desse cidadão encaminhada, tá certo? Por quebra de decoro, por uma série de crimes dos quais ele seria acusado. Pois bem, mas como não é um político que está envolvido nesse episódio, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro pode silenciar, não dá a mínima satisfação sobre o que está acontecendo, os demais ministros também não se manifestam, e o episódio parece que envolve a Corte Suprema de um outro país, dado também a baixa presença desse episódio na própria imprensa oficial, que oferece aqui e ali uma informação com alguma descrição. Eu creio que, diante dessa circunstância, o Supremo Tribunal Federal deve levar em conta as consequências, que é a perda da autoridade, porque não basta uma instituição ou alguém que a represente ser detentor de poder. O poder é concedido por uma norma, a autoridade é concedida pelo procedimento, a autoridade é concedida pela atitude, pelos gestos, pelo comportamento, pela biografia. Então, eu acho que, na verdade, o que nós estamos testemunhando é cada vez mais o uso da autoridade pelo Supremo para proteger sua ausência de autoridade, ou seja, a legitimidade moral do poder daquele que detém a representação da população ou das instituições é algo fundamental. E aí você vai testemunhando esse conflito. Como o Supremo é detentor cada vez mais de poderes extraordinários, até exorbitantes, porque retira dos outros poderes, dos demais poderes, as suas atribuições, como é o caso do Congresso Nacional ou do próprio Poder Executivo, para exercer esse poder sem a autoridade que vai sendo solapada pelo comportamento dos ministros, ele vai ter que exorbitar cada vez mais desse poder. E isso, naturalmente, vai ter um limite. Uma hora
vai haver o choque, o conflito entre o poder e a autoridade. E o Supremo Tribunal Federal, a minha opinião é que vai pagar um preço por isso, ou seja, a sociedade vai exigir de quem de direito que o Supremo, para usar uma expressão popular, volte para sua casinha, que o Supremo se restrinja às suas atribuições de corte constitucional e não de poder de tudo. Recentemente, Thaís, ainda na semana passada, o Supremo também adotou outra posição completamente desnecessária sobre uma matéria que não é atribuição dele. O Supremo declarou que o Brasil é um país portador do chamado racismo estrutural. Então, o Supremo decidiu, sem ouvir o Congresso Nacional, que é quem define ou quem decide sobre regras e leis no país, sobre normas no país, os 11 ministros do Supremo resolveram que o Brasil é um país detentor, portador de racismo estrutural. Aí você pergunta, qual o Brasil que é portador do racismo estrutural? São os 210 milhões de brasileiros? São as donas de casa, os trabalhadores, os artistas, os empresários? Quem é racista estrutural no Brasil? É a população? São as instituições? Quais as instituições que são racistas? O Supremo, o Congresso, o Poder Executivo, o Judiciário, o futebol brasileiro, a música, o samba, a literatura? O que coisa o Supremo quis dizer com isso? Eu acho que aí, minha prezada Thaís e meu prezado Cláudio Humberto, reside uma anomalia, uma morbidez incalculável. Qual é a morbidez incalculável que reside nesse tipo de decisão? Por um lado, o silêncio sobre uma advocacia muito estranha e inexplicável. E, por outro lado, os 11 ministros do Supremo decidindo que o Brasil é um país racista estrutural. Sabe onde é que reside a anomalia? A anomalia reside no seguinte: eu quero reparar os meus malfeitos fazendo concessões a essa agenda desse progressismo cosmopolita e importado. Eu quero legitimidade moral fazendo concessão a essa agenda identitária, que é a agenda do comportamento, a agenda dos costumes, dizer que o país é um país racista, é um país homofóbico, é um país misógino, é um país cheio de defeitos, porque essa é a agenda desses progressistas, que é a agenda do governo atual. Eu faço concessões a essa agenda e obtenho o silêncio desse campo, o silêncio desse grupo, em relação às minhas exorbitâncias, em relação ao comportamento pouco recomendável para uma Corte Suprema ou para os seus integrantes. É esse o jogo que está em curso no Brasil. O Supremo faz concessões à agenda do comportamento, à agenda identitária, à agenda dos costumes, a esses grupos chamados progressistas, e, em compensação, os grupos progressistas silenciam sobre as atividades do Supremo e das suas advocacias estranhas. É isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, não é só com o Supremo, até no futebol também. Agora, resolver essas instituições de futebol, levar para o futebol a agenda de que o futebol é uma instituição racista. Justamente o futebol que foi a instituição que mais integrou, que mais protegeu, que mais projetou jovens negros no Brasil e no mundo foi o futebol. Mas agora a CBF traz essa agenda para o futebol e, em compensação, ninguém cobra a CBF sobre os seus contratos, tá certo? Sobre os seus patrocínios, sobre as suas comissões milionárias. É esse o jogo que está acontecendo no nosso país, minha prezada Thaís e meu prezado Cláudio. Ministro, sobre essa questão ainda do ministro Alexandre de Moraes, há uma proposta, né, uma ideia ou uma decisão do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, no sentido de, eu até falei agora há pouco que ele iria dedicar o recesso parlamentar, mas também não exageremos, né? Ele, depois do recesso, é que vai colher assinaturas para a criação de uma CPI para investigar a figura do ministro Alexandre de Moraes e também esses contratos, né? O senador Alessandro Vieira, que tem formação jurídica, ele disse que esse contrato de 129 milhões de reais
do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro foge completamente dos padrões. Ele acha que isso também deveria ser investigado. Há diversos fatores envolvendo exatamente, diversas informações envolvendo o Banco Master, quantias lotéricas de recursos, de dinheiro para pagar os serviços de advocacia, que a rigor nem sequer foram prestados, né? Segundo informações também que já foram divulgadas. O senhor acha que uma CPI pode prosperar? Porque assim, o Supremo já legislou no sentido de praticamente impedir a abertura de processos de impeachment de ministro do Supremo. E uma CPI? Ela pode prosperar? Pode chegar a que ponto, afinal de contas? Cláudio, na verdade, não seria a primeira tentativa de investigação dessas atividades do Poder Judiciário, porque, afinal de contas, não é só no Supremo Tribunal Federal. O que se ouve, tá certo? O que se ouve por aí afora sobre esses tribunais de justiça dos estados, não só os tribunais de justiça, os demais tribunais, porque tem Tribunal Regional Eleitoral, tem Tribunal Regional do Trabalho. Essas instituições são instituições hipertrofiadas. Eu era ministro da Defesa, visitava lá uma brigada em Rondônia, e o comandante que me levava do aeroporto até a sede da brigada foi me apontando lá as instituições. Aqui é a sede do Palácio do Governo, ali é a sede da Prefeitura, ali é a sede da Assembleia Legislativa, ali é o Tribunal de Contas. E quando eu passei pelo prédio mais bonito, majestoso, todo espelhado, parecia uma torre, uma pirâmide espelhada, moderna, eu perguntei, ô general, e aquela ali? Não, aquela ali é a sede do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, há 30 anos, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo era um prédio de 2 andares. Hoje é uma torre cheia de funcionários, cada um tem um carro, um motorista. Ou seja, essas instituições abusaram. Então, eu creio que a investigação deveria envolver a hipertrofia, o empoderamento exagerado. Você olha aquela série do Ministério Público Federal, eu conheço a sede do Ministério Público Federal e conheço a sede do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados. O gabinete do presidente da Câmara deve ter 5 metros quadrados, no máximo, não tem isso, 3 ou 4 metros quadrados. É um gabinete que cabe 5, 10 pessoas. Não cabe mais ninguém. Esse é o gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na hierarquia do poder no país. Substitui o presidente se o vice não puder assumir. Aí você vai na sede do Ministério Público, é um andar inteiro. A sala da recepcionista é maior do que a sala do presidente da Câmara. Da recepcionista você passa para a secretária. Da secretária você passa para o chefe de gabinete. Quando chega na sala do Procurador-Geral da República, eu acho que nem o faraó do Egito tinha uma sala daquela. É essa a situação que nós temos. O senador Antônio Carlos Magalhães, o saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, certa vez, tentou promover uma investigação. E enfrentou, naturalmente, os desafios, porque naquele tempo o Poder Judiciário e o Ministério Público eram incontestáveis, a sua autoridade. Felizmente, tem um aspecto positivo nessas notícias sobre o Judiciário, sobre o Supremo, que é hoje a possibilidade de que eles também podem ser investigados. Como perguntou certa vez o presidente do Chile, aqui, fez uma pergunta que foi respondida com silêncio sepulcral. Ele disse: quando o Supremo erra, como é que se corrige os erros do Supremo? Então, eu acho que agora chegou o momento em que essa investigação, não apenas sobre o Supremo, deva ser feita. E aqui, Cláudio, para concluir esse raciocínio, não é simplesmente olhar para o Supremo pelos seus aspectos negativos, pela sua morbidez. É olhar para o Supremo também, como, por exemplo, essas investigações sobre essas emendas secretas. Está aí uma investigação necessária e boa. Por quê? Porque é outro aspecto que tira a autoridade do Congresso. Como é que o Congresso vai ter autoridade sobre os outros poderes? Porque o Congresso é quem investiga, é quem tem a responsabilidade de fiscalizar os outros poderes. Ele tem o Tribunal de Contas, que é um órgão do Congresso.
Como é que o Congresso vai ter autoridade para investigar o Poder Executivo, para investigar o orçamento do Poder Executivo, se cada emenda de deputado, com honrosas exceções que deve haver, estão todas contaminadas pelos vícios, pelos desvios, pela suspeição, que eu creio que a Polícia Federal tem tudo investigado em alguma prateleira. Eu fui presidente da Câmara, fui ministro de várias pastas, eu sei como isso funciona, tá certo? Ninguém está longe do alcance e da lupa da polícia e do Ministério Público. Provavelmente há uma rede muito grande de desvios de emenda já investigada em alguma prateleira da Polícia Federal. Aí você tem a instituição encarregada de fazer uma CPI, encarregada de fiscalizar o Poder Executivo, de fiscalizar os desvios do Poder Executivo, fazendo seus desvios com emendas secretas. Vê só, agora a Polícia Federal entrou lá numa sala de uma moça que tratava desse assunto lá na Câmara dos Deputados. Agora tem 2 deputados líderes que sofreram busca e apreensão. Eu acho que, pelo amor de Deus, pessoal, isso aí, o Congresso devia abrir mão das suas emendas secretas e já ficar com as 2 atribuições que são muito nobres e importantes, que são votar o orçamento. O Congresso decide o orçamento, pega o orçamento e vota e diz: esse dinheiro vai para ali, esse outro vai para o outro lado. Fiscaliza o orçamento. Agora, querer executar o orçamento com emenda secreta, por Nossa Senhora. Então, eu acho que as 2 coisas, assim, o Supremo precisa ser investigado por um lado, porque, de fato, ele e o Poder Judiciário já exorbitam de funções há muito tempo, e, por outro lado, o Congresso também precisa ter essas emendas secretas esclarecidas. A gente está conversando ao vivo aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, colunista do jornal Gente, nesse dia 23 de dezembro, quase Natal. Ministro, o senhor acredita na possibilidade de algum tipo de autocontenção por parte do Supremo Tribunal Federal, talvez via esse código de conduta, de ética, que está sendo proposto pelo presidente do Supremo? Porque se não existe hoje uma possibilidade de interferência de outros poderes no Supremo Tribunal Federal, essa pergunta que o senhor citou agora, é feita pelo presidente do Chile, não é? Quando o Supremo erra, o que é que se faz? Se isso não existe institucionalmente, o próprio Supremo não teria hoje a possibilidade, o clima e talvez até a pressão, não é, sobre ele, de se autoconter nas decisões e criar ali algum tipo de limite para a atuação dos ministros? Não creio, Thaís. Não creio, porque acompanhei. Olha, o presidente Lula, se conseguir nomear o atual advogado da AGU, será o 11º ministro nomeado ou indicado pelo presidente Lula. É indicado e nomeado, porque ele indica, o Senado vota, depois ele resolve o próximo. Então, o presidente Lula tem 11 ministros, com esse que indicou agora. A presidente Dilma indicou 5. Então, são, na verdade, 16 ministros desse mesmo grupo. O Supremo Tribunal Federal tem, na letra da lei, critérios, exigências, mas que, na verdade, não são cumpridos rigorosamente. É o empoderamento de uma burocracia. É isso que é o Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado Zé Dirceu defende, inclusive, a tese de que não deveria ser um poder, deveria ser um órgão de poder, exatamente por não ter sido votado. O ministro do Supremo, para chegar ao Supremo, ele depende, em primeiro lugar, de uma indicação do presidente da República. Só do presidente da República. Ninguém, nenhum brasileiro a mais pode indicar um ministro do Supremo. Só o presidente da República. Nem o próprio Supremo pode indicar um integrante, só o presidente da República. E depois ele tem que passar pelo Senado, pelo crivo do Senado. Sem a aprovação do Senado, ele não será ministro. Então, ele é submetido ao escrutínio dos 2 poderes, do Executivo, com a indicação do presidente, e do Legislativo, com a votação no Senado. Aí ele se torna ministro. Antes de se tornar ministro, de se submeter ao crivo do Senado, eu conheço o périplo, conheço a via crucis, procuram os políticos, procuram os ministros. Eu fui procurado por vários deles. Não vejo nada demais, tá certo? Para remover obstáculos, se conhece um senador, se conhece não sei quem, passam lá pelos gabinetes, visitam os senadores, agradecem ao presidente. Agora, depois que são nomeados, viram deuses. Aliás, acham que estão acima dos 2 poderes que os indicaram, que estão acima do presidente da República
que podem vetar ministros indicados pelos presidentes da República, como vetaram da presidente Dilma e do presidente Michel, vetam delegados indicados pelo presidente da República, como o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive revogam atos do Poder Executivo de indulto. Acho que foi o indulto de Natal do ex-presidente Bolsonaro que o Supremo vetou. E os presidentes obedecem a atos absolutamente inconstitucionais. O presidente da República tinha que devolver esse ato do Supremo e dizer: estou impossibilitado de cumprir, porque a atribuição dada pela Constituição é minha e não do Supremo. Não é atribuição do Supremo indicar ministro, ou vetar ministro, ou vetar indulto de Natal, ou delegado de polícia. Agora os presidentes obedeceram. Tá certo? Vai chegar a hora em que um vai devolver o ato, dizer: estou impossibilitado de atender, porque a Constituição veta ao Supremo essa atribuição. Então, eu creio que de lá tem que partir do Congresso e do Poder Executivo. O presidente da República e o Congresso Nacional têm que se entender para pôr um paradeiro, um limite às exorbitâncias do Supremo. Sem isso, o país se torna ingovernável. Eu vou explicar por quê. Porque qualquer coisa que for decidido num poder executivo que não seja acumpliciado com o Supremo, como é o atual poder executivo, que na verdade é um governo de corresponsabilidade, para usar uma palavra suave, entre o executivo e o Supremo, ou de cumplicidade entre ambos. Se for um outro governo, tudo que ele fizer, o Supremo vai derrubar. Essa que é a verdade. Então, nós vamos viver, se houver mudança no país no futuro, vamos viver um impasse importante. E que tem que ser resolvido a favor do país com o reequilíbrio dessa relação. O Supremo não pode ser um superpoder. Não pode ser um poder acima dos demais. E acho que ele, por iniciativa própria, não vai abrir mão. Por quê? Porque, com honrosas exceções, é uma gente muito arrogante, muito preciosa. E acho que isso vai exigir, no futuro, um encontro de contas para que o país tenha segurança institucional e para que a população espere o que é a atribuição de cada um dos três poderes, o que hoje ninguém sabe. Agora, ministro, o Supremo não dá o menor sinal de autocontenção, coisa nenhuma, né? A gente viu ali 2 meses antes de sua posse, o atual presidente, ministro Fachin, ele pregou isso, chegou a mencionar isso no lançamento de um livro sobre a sua trajetória no Supremo, mas nunca mais falou no assunto. É como se ele tivesse sido enquadrado pelos próprios colegas, né? E o que a gente vê é o Supremo cada vez mais avançando nessa ocupação de espaço de poder efetivo, poder supremo, né? Superior aos demais poderes, como o senhor explicou tão bem agora. Mas, assim, resta aos cidadãos que tinha no Supremo a última trincheira da cidadania, e agora? Vai recorrer a quem? Ao bispo? Né? Vai fazer o quê? O senhor acha que isso vai terminar bem? Porque a impressão que dá, quando a gente discute isso com pessoas mais experientes também e tal, eles acabam, a conclusão geral, isso: olha, uma situação como essa vai chegar a um ponto que talvez leve a uma ruptura, sei lá o quê, uma crise institucional severa. O que é que o senhor espera? Porque, assim, o Supremo não recua, avança, né? E avança em todos os setores. Acaba de considerar inconstitucional qualquer lei municipal ou estadual que proíba a marcha de apologia a drogas, já legislou para liberar o porte de drogas, de maconha e tal, sem o menor risco de punição, nada, e segue avançando, né? Segue avançando no exercício do poder, inclusive legislador. O que fazer diante de uma situação como essa? Cláudio, o que fazer é enfrentar essa situação, hoje, numa condição mais favorável do que no passado. No passado recente, o Judiciário, o Ministério Público e as ONGs eram instituições intocáveis. É como se tivessem sido protegidas pela ideologia do bem, ou seja, essas instituições existem para praticar o bem. Hoje, as pessoas descobriram que não é bem assim, que as ONGs
são financiadas do exterior e patrocinam aqui interesses contra o Brasil, que o Ministério Público é uma instituição que para o país, se depender dele você não tem uma ferrovia, uma rodovia, um investimento nem público e privado, porque todo investimento é visto pelo Ministério Público com honrosas exceções, como uma ameaça ao meio ambiente, como a exploração do trabalho alheio, não como emprego, desenvolvimento, economia. Então o Ministério Público era visto como uma instituição do bem e o Judiciário nem se fala. Certo? Os juízes eram os portadores de todas as virtudes. Hoje não, se sabe de juiz, de desembargador que vende sentença, isso já está provado, investigado, o próprio Conselho Nacional de Justiça já afastou vários, se houver uma investigação vai se descobrir muito mais, e que o Supremo Tribunal Federal usurpa poderes das outras instituições, do Executivo, do Legislativo, que praticam também advocacias que, aos olhos da opinião pública, não estão corretas, estão cercadas de necessidade de explicações que não são dadas. Então, eu creio que o que pode ou o que deve acontecer é que um governo que tenha uma outra orientação, que não seja a do atual governo, que tenha uma orientação desenvolvimentista, que queira o equilíbrio entre as instituições, a segurança jurídica e a segurança institucional, esse poder executivo, com o poder legislativo, vão promover uma mudança, uma alteração na Constituição que reponha a função, as funções e o papel do Supremo. O Supremo será uma corte constitucional. O Supremo não terá mais a atribuição de julgar habeas corpus de crime comum e correr o risco de dar um habeas corpus para o André do Rep. O Supremo não precisa correr esse risco. Se será uma corte apenas constitucional. O Supremo não precisa legislar. Pega o caso novamente que eu citei aqui do chamado racismo estrutural. Quem foi ouvido pelo Supremo? O Congresso foi ouvido? Os principais sociólogos do país que estudaram a questão das raças do Brasil, que combateram o preconceito, o Antônio Risério, por exemplo, que é o maior sociólogo vivo do Brasil, foi ouvido nessa matéria? Ninguém é ouvido. E eles não têm nem os instrumentos para ouvir. A Câmara tem as suas comissões, faz audiência pública, viaja pelo país. Eu fiz 200 audiências sobre o Código Florestal. O Supremo quer decidir sem ouvir ninguém, com todas as suas limitações de conhecimento, que eu conheço os ministros. Eles não são deuses, não conhecem sobre tudo. Alguns têm conhecimento muito limitado sobre o país, sobre a história, sobre a sociologia, sobre a formação social brasileira. Então, o que tem que limitar é o poder do Supremo. Essa que é a verdade. Limitar a ter um poder extraordinário, que é o poder de analisar a constitucionalidade e mais nada. E no caso do Ministério Público, todo o poder para combater o crime organizado e combater a corrupção. Para parar o país, esse poder precisa ser tirado. Ou você faz isso, ou o Brasil será um país ingovernável, como é atualmente. Só é governado porque o atual presidente se associou com o Supremo para se proteger do fato de não ter maioria no Congresso. E nem sei se tem hoje maioria no país também. Agradecer ao ex-ministro Aldo Rebelo. Vai, Cláudio. Tá aí, só umazinha. Sobre Claro. essa questão do racismo estrutural, ministro, você vê que é mera coincidência o fato de que a posição da CBF, que meio que dá consequência a essa decisão do Supremo, tem ali alguma relação? Porque a gente conhece a influência muito forte do ministro Gilmar Mendes na CBF. Tem a ver isso? Será o Supremo também orientando a CBF? Cláudio, você sabe que eu convivi na política em Brasília, quando fui ministro, presidente da Câmara, com muitos dos atuais ministros do Supremo. Certo? Com alguns deles, integrei o mesmo partido, convivemos no Congresso. O ministro Gilmar era ministro também, lá no presidente Fernando Henrique. Convivo com e conheço muitos deles. Há alguns dias, Cláudio, eu recebi de um deles a informação, tá certo, de que essa matéria do racismo estrutural estava derrotada, até com o argumento de que isso poderia desencadear sanções contra o Brasil. Se o Brasil assume que é um país racista, o mundo vai dizer, vocês são racistas, então toma aqui uma sanção contra vocês. Havia uma maioria para derrotar essa tese. E, de repente, Cláudio,
A tese foi aprovada por unanimidade. Então foi uma decisão política, não foi uma decisão de mérito. E quer saber se foi uma decisão política e não de mérito? Vá atrás de quantas audiências foram realizadas para que essa decisão fosse adotada. Há comissões na Câmara que tratam disso, como direitos humanos, por exemplo, na Câmara, no Senado. Instituições que tratam disso, universidades que estudam isso. Quantas foram ouvidas para que essa decisão fosse tomada? Agora você tem a CBF. Aliás, o primeiro ato do atual presidente da CBF foi prestar uma homenagem à ministra Marina Silva. Se tem uma coisa que prejudicou o estado dele, que é o estado de Roraima, foi a política do meio ambiente. Prejudicou a Amazônia inteira, inclusive Roraima, que hoje só tem 6% do seu território disponível para atividade econômica. E o presidente da CBF começou, no jogo da seleção brasileira, homenageando a chefe dessa política de paralisia da Amazônia. Isso é uma concessão evidente. É aquele tema lá da mulher rendeira: tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Eu te homenageio, eu homenageio as ONGs ambientais, a CBF homenageia as ONGs ambientais, e as ONGs de todo tipo esquecem, os contratos da CBF, os patrocínios, as comissões milionárias. É assim que o jogo funciona. E nesse caso, eu recebi essa informação: olha, isso aqui não tem condições de passar no Supremo. Não tem condições de passar. Essa coisa de racismo estrutural. Isso vai expor o Brasil. Aí, de repente, havia, inclusive, votos para derrotar essa tese. E, de repente, a tese é aprovada por unanimidade. Sinceramente, pelo amor de Deus. Ministro Aldo Rebelo, obrigada, hein? Mais uma vez aqui, pela sua participação no Jornal Gente. A nossa equipe de colunistas, um bom Natal para o senhor e até a próxima. Feliz Natal, Thaís. Feliz Natal para o Roberto, ao Pedro também, a Sônia. Estou aqui usufruindo do sol das Alagoas e dessa cultura sertaneja. Um fraterno abraço, um Feliz Natal a todos nós e até breve, se Deus quiser.